Mostra a sua felicidade para o seu irmão. Quero ver se você dá conta. Mostra que você está feliz. Mostra o seu sorriso. Aleluia. Amém? Diga para o seu irmão, se não fosse por sua causa, eu seria a pessoa mais simpática desse lugar. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Eu não estou com o livro aqui, mas você que está pela primeira vez, nós temos um livro lá atrás que se chama 70 vezes 7, o perdão na visão de Jesus. Dá uma olhadinha lá na saída, porque vai abençoar você. Amém? Aleluia. Você foi abençoado ontem? Quem está aqui hoje pela primeira vez? Você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu creio que Deus vai abençoar muito, muito a sua vida através dessa conferência, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre termos fé para começar. Diga comigo, fé para começar. Você já teve que ter fé para começar alguma coisa? Quantos aqui são casados? Lembra aquela moça linda que você conheceu? E você teve que ter, olha, está aqui o livro, né? 70 vezes 7, o perdão na visão de Jesus. Dá uma passadinha lá atrás depois, amém? Aleluia. Fala para o seu irmão, deixa Deus te usar, irmão, se você sentir de me abençoar com um livro desse, aleluia, amém? Glória a Deus. Obrigado, filho, você é demais. Mas sim, então você lembra que você teve que ter coragem e fé para abrir o seu coração? Tem ocasiões que são as mulheres, não é verdade? Que tem essa fé. Às vezes o homem ele não é tão corajoso, e às vezes é a mulher que tem essa fé. Mas na maioria das vezes realmente é o homem. Precisa ter fé para se aproximar, para começar. Então nós precisamos. Mas para algumas pessoas é justamente o início, é o começar que é paralisante. Ele está apaixonado e ele diz: hoje pela primeira vez eu vou conversar com ela, então eu vou sentar do lado dela. E ele senta, mas ele quer falar, ele não consegue. Ele ensaia a conversa várias vezes, mas ele quer falar, ele paralisa. Então para alguns é o começo que é paralisante. Eu não sei se você já viu um tipo de foto, né? Todo mundo aqui é sarado, amém? Não? Todo mundo aqui é sarado, amém? Quem aqui vai na academia? Deixa eu fazer a pergunta do outro jeito. Quem aqui admira a academia? Amém, glória a Deus. Mas eu não sei se você já viu aquelas fotos do antes e depois. Aquela pessoa que tinha 140, 130 quilos antes, e depois ela mostra a foto com 60, 70 quilos depois. A gente fica, uau, ela fez algo e eu não sei como. Então nós não sabemos como conquistar aquilo, então nós não começamos. Então às vezes é o começar, é o início de algo que nos para. Então para muitos o desafio é o começar, mas presta atenção, você nunca terminará nada que nunca começar. Então eu oro hoje por você, para que Deus te dê graça, força, que Deus te dê fé para começar, em nome de Jesus, e te dê fé para terminar. Ontem nós aprendemos com o apóstolo Paulo, e hoje eu quero aprender com você com Neemias. Quantos aqui conhecem a história de Neemias? Você já ouviu falar da história de Neemias? Então para você que está assim conhecendo Neemias, deixa eu falar um pouquinho sobre Neemias. Eu quero desafiar você que ainda não leu, não conhece a história de Neemias. Eu queria encorajar você nos próximos dias, quando você for tirar tempo com Deus, quando você for ler a sua Bíblia, leia o livro de Neemias.
O livro de Neemias é igual aquele seriado do Netflix, que você assiste o episódio, aí você não consegue dormir, não, tem que saber o que vai acontecer no segundo. Ai, não, eu me lembro do Jack Bauer e o 24 Horas, era a novela do pastor, né? Então, eu assistia o Jack Bauer, né? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Então, eu assistia aquele seriado e terminava na hora que ele ia pular da ponte. Eu digo, ai, ele vai sobreviver quando ele pular da ponte. Aí eu assisti o segundo, aí no terceiro ele tinha que pular do helicóptero. Aí eu digo, ai. E sabe, você sempre quer assistir o próximo. Você começa a ler Neemias e você quer ler o próximo, você vai ficar muito empolgado, você vai ficar amigo e inspirado pelo Neemias. Mas os antepassados, a Bíblia mostra que os antepassados do Neemias, eles haviam pecado contra o Senhor. Então você sabe que o pecado traz consequências, e isso trouxe então um julgamento sobre Jerusalém e sobre o reino de Judá. E Jerusalém foi despedaçada, foi destruída. E os poucos judeus que ficaram lá em Jerusalém, eles estavam passando, muitos foram levados como escravos, outros fugiram, e os poucos que ficaram lá, ficaram em situações bem constrangedoras. Eles ficaram passando necessidades, com muitas aflições, lutando para sobreviver naquele local, no meio de uma cidade que estava em ruínas, seus muros haviam sido destruídos, derrubados, as portas tinham sido derrubadas, Jerusalém estava um caos. E essas notícias chegaram até Neemias. E quem era Neemias? Neemias era um copeiro, o copeiro do rei da época. Então, qual era a função do copeiro? Era assistir o rei, mas a função do copeiro hoje é diferente. Naquela época era assistir o rei, era quem servia o rei, mas ele simplesmente não era só um garçom. Na função de copeiro daquela época, primeiro, só era copeiro quem era de confiança. Então o rei tinha alguém que era de confiança, e uma das tarefas do copeiro, só uma delas eu vou falar para você. Por exemplo, o rei gostava de tomar vinho após as refeições, então antes o copeiro provava o vinho. Eu aproveito para tomar água. Aí passava alguns minutos, o copeiro continuava alegre, feliz, não desmaiava, não vomitava. Aí o rei, que vinho bom, aleluia, é água, viu, irmãos? Não é vinho branco não, tá? Aí o rei tomava, era para a segurança do rei, porque o rei tinha inimigos e poderiam querer envenenar o rei. Então importava que o copeiro morresse, mas o rei não. E Neemias tinha essa função. E Neemias viu o que estava acontecendo em Jerusalém. E quando ele soube das notícias, ele se sentiu incomodado, e Deus colocou um peso no coração do Neemias. Deus lhe deu o que eu chamo de peso divino. Você já se sentiu assim alguma vez? Você soube de uma situação e aquilo incomodou você? Você soube de uma injustiça que alguém estava praticando, né, alguma questão, e você ficou diante desse cenário, poxa, alguém tem que fazer alguma coisa, e aí você fica incomodado com aquilo, é um peso no seu coração, e de repente você começa a pensar, se não é você que tem que fazer alguma coisa. O peso que Deus coloca no coração de alguém, o peso que você pode sentir no seu coração, de repente, pode ser um chamado que Deus está dando na sua vida, ou pode ser uma direção específica de Deus para algo que você deve fazer. E eu faço uma oração hoje à noite, que Deus coloque muitos pesos no seu coração. Amém?
Quem não puder dizer amém, diga ai, amém. Doendo, aleluia. Mas eu oro para que Deus coloque pesos, que Deus coloque incômodos no seu coração, e que você possa ser resposta de Deus para coisas que precisam ser consertadas. Então, às vezes, você vai se sentir assim, com um peso no coração. Você vê uma pessoa precisando de ajuda, você fica incomodado com aquilo, e você não consegue tranquilizar, até que você vai lá e resolve aquela situação, ajuda aquela pessoa. Você vê uma injustiça sendo cometida, você tem que entrar na situação. Você vê um clamor, uma necessidade na igreja, você vê uma necessidade no ministério, você vê pessoas que estão se perdendo, e você quer ser um agente de Deus para transformar a vida daquelas pessoas, e você sente um peso, um chamado, uma inclinação naquela direção. Mas às vezes a nossa dificuldade não é em perceber o peso, é a gente ter fé para ser a resposta e para começar. O que você faz quando sente um peso? Quando Deus coloca algo, um peso, eu não falo um peso de uma coisa que é assim, isso aqui é um peso para mim, isso é ruim de fazer, eu quero me ver, não, eu estou falando de um peso divino, um peso que você sente no coração, uma inclinação, um chamado, um desejo de fazer algo, e você sabe que isso é de Deus. Isso aconteceu com Neemias. E o que fazer? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você sente um peso no coração, que você tem que fazer algo em resposta daquilo? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Diga comigo: oração. Foi o que Neemias fez. Eu não vou ler a oração porque é um pouco longa, mas anote aí nas suas anotações, Neemias capítulo 1, versículo 4 até o versículo 11. Então, quando você chegar em casa, você pode olhar essa oração, e que você possa fazer essa oração também. Neemias capítulo 1, logo no capítulo 1, versículo 4 a 11, seja inspirado por essa oração depois. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar a Deus em oração. E Neemias sentiu o peso de ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém. Jerusalém estava destruída, muros destruídos, as portas derrubadas, e para ser um instrumento de Deus, para ajudar naquela situação, ele teria que fazer uma viagem de 1.600 quilômetros, 1.600 quilômetros para chegar em Jerusalém, né? Tem alguma cidade aí que fica em algum lugar 1.600 quilômetros daqui, né? Hein? É como se fosse para Porto Seguro. Imaginou você fazer uma viagem para Porto Seguro? Coisa boa, Porto Seguro, hein? Só que não era de avião, era montado num animal. Você acha que dá para fazer essa viagem em quanto tempo? Olha, dias e dias. Mas Deus usou pessoas para que a missão fosse cumprida. Então, toda vez que Deus colocar um peso no seu coração, um desejo, que Ele te chamar para algo, Deus vai abrir caminhos para que isso aconteça. Foi o que Deus fez na história do Neemias. Neemias foi, conversou com o rei, e Deus tocou no coração do rei, moveu o coração do rei, proveu tudo o que era necessário. Então, Deus fez tudo isso para que Neemias pudesse fazer algo grandioso para Deus. Deus só vai colocar um peso no seu coração se algo muito grande precisar ser realizado. Eu quero profetizar na sua vida que Deus vai fazer coisas muito grandiosas através de você, em nome de Jesus. Você toma posse disso? Diga comigo: eu vou fazer coisas grandiosas para Deus. Amém? A pergunta é: como é que você vai fazer? O que você vai fazer para começar algo grandioso para Deus?
para fazer aquilo que é grandioso e que Deus está colocando no seu coração. Então nós vamos aprender hoje com Neemias. Anote a primeira pérola que eu quero liberar para você hoje à noite. Primeiro passo: comece pequeno. Diga comigo: começar pequeno. Olha o que diz o livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Ele diz: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Vamos ler juntos comigo? Você consegue enxergar? Você tem vista boa, né? Então vamos lá comigo no 3? 1, 2, 3. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Ou seja, não despreza os pequenos começos. Não se entristeça por começar algo pequeno, porque Deus se alegra quando vê algo novo começar. Amém? Nós temos um pouco de problema com isso. Às vezes nós queremos começar coisas grandiosas. Às vezes nós menosprezamos as coisas pequenas. Mas a Bíblia está dizendo: não menospreza as coisas pequenas, não menospreza os pequenos começos, porque se algo novo começou, por mais que seja pequenininho, Deus se alegra. Se Deus se alegra, você tem que se alegrar também. Amém? Então não despreze algo só porque você acha que é pequeno. A Bíblia diz que Deus se alegra em ver a obra começar. Você já viu uma criança aprendendo a andar? Quem é pai e mãe aqui? Aleluia. A criança, né, aprendendo a andar. Parece um Frankenstein desequilibrado. Você já viu? Né? Todo durilho assim, né? E aí vai caindo, e você fica ali atrás, nervoso, mas você sabe, ele está aprendendo a andar. Então ele vai e corre para cá, de repente acelera para cá, e de repente vai caindo, aí você sustenta, coloca ele em pé de novo, e ele dá outro passo, e vai rápido, e vai caindo, e você, ai meu Deus, vai cair, e levanta. Mas tem uma hora que você começa a se alegrar, porque você vê, ele já está dando 4 passos sozinho, ele já está dando 6 passos, e o pai e a mãe começam a dizer: o menino está andando, se alegra. É assim Deus. Você começa a fazer algo, parece ser pequeno, mas você dá os primeiros passos e Deus celebra, está andando. Eu quero mostrar um vídeo para você. É um vídeo real. Eu falei com um dos nossos líderes, o Hermes, e eu falei com ele. Ele disse: pastor, por que você está falando isso? Eu perguntei: mas por que, Hermes? Eu falei: Hermes, eu gostaria de gravar um vídeo. Você tem um filho pequeno e queria gravar você ensinando ele a andar de bicicleta. Ele disse: uau, eu tenho um filho pequeno. E essa semana ele me disse: pai, compra uma bicicleta para mim, pai. Eu quero aprender a andar de bicicleta. E agora vem um senhor dizendo que quer que eu faça uma filmagem dessa. Ele comprou uma bicicleta só para fazer a filmagem. E nós filmamos ele ensinando o filho a andar de bicicleta pela primeira vez. Então isso aqui é algo real, tá? Então nós vamos apagar as luzes e eu vou sentar do lado aqui do pastor para assistir esse vídeo. Vamos lá. Senta que eu vou te segurar. É mais difícil. É difícil, mas eu tô aqui te segurando. Aumenta o volume. Não é difícil não, mas você vai conseguir. E você segura esse guidão reto. O guidão não pode balançar muito. Tá? Eu tô aqui te segurando. Vai dar certo. Vai. Vai. Olha pra frente. Segura o guidão. Vai. Cara de Batman. Isso, cara de Batman. Vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu tô aprendendo. Papai tá me ajudando. Papai tá me ajudando. Vai. Vai, que tá dando certo. Vai. Uhul! Aleluia. Dê uma forte salva de palmas. Você viu a alegria do pai? Quando ele andou sozinho, ele já levantou, né? Impressionante. Porque Deus é o nosso pai e Ele não despreza os nossos pequenos
começos, amém? Diga para quem está do seu lado, nunca despreze os pequenos começos. Fale isso com fé, fale com quem vai pagar o lanche, a pizza, o pastel gostoso lá no final, vai comprar o livro de presente. Diga para o seu irmão, não despreze os pequenos começos. Mas a gente precisa ter fé para dar o primeiro passo. É igual uma criança, e eu quero dizer para você, não tenha medo de dar o primeiro passo. Deus vai estar ao seu lado, não vai deixar você cair da bicicleta, e Ele vai vibrar com seus primeiros passos. Para começar algo grande, você precisa começar pequeno. Tinha um irmão na nossa igreja em Fortaleza, ele foi abrir uma empresa, ele tinha um sócio, então eles resolveram começar com 20 funcionários, eles alugaram um andar completo de um prédio, eles tinham 10 computadores, 10 Macs assim, daqueles de última geração, e era muita tecnologia, os móveis eram os mais bonitos, e eles começaram, e depois de ter essa grande estrutura, eles saíram atrás de clientes. Eu não preciso dizer para você que eles quebraram, porque eles já começaram muito grande. Eles deviam ter começado com 2 ou 3 funcionários, mas eles já começaram com 20. Esse é o problema, é a nossa ansiedade. A gente quer ver coisas grandes acontecerem, e a gente quer ver a coisa dando certo, e a gente resolve começar grande. E como a gente não consegue começar grande, a gente deixa de começar, e a gente perde aquilo grandioso que Deus quer. Eu quero só voltar agora para a história de Neemias. Você sabe o que aconteceu no final da história do Neemias? Eles conseguiram reconstruir o muro. Impressionante. Era um copeiro, ele não era engenheiro, ele não era arquiteto, mas ele foi o responsável pela reconstrução dos muros da maior cidade da época. Você sabia que os muros eram super importantes? Todas as cidades da época tinham muros ao redor. Isso servia para proteção da cidade. E para entrar na cidade tinha que passar pelos portões. Você ainda vai em Jerusalém? Amém. Alguns aproveitaram. Quando eu liberar uma bênção, você pega. Amém? Irmão, você vai ter uma viagem para Israel. Você ainda vai em Jerusalém? Amém. Aleluia. Os outros que não levantaram a mão vão patrocinar a viagem dos outros. Eu estou brincando, né? Você ainda vai em Jerusalém. E quando você for a Jerusalém, uma das coisas que você vai ver são os muros de Jerusalém. Você vai ter oportunidade de tocar nos muros de Jerusalém. Você vai ver com os próprios olhos portões de Jerusalém. E você vai lembrar, um dia isso esteve destruído. Hoje eu estou vendo, estou tocando, porque Neemias levantou esses muros. Por causa do Neemias. Então, no final da história de Neemias, eles reconstruíram o muro. Imagine, depois que terminou tudo, uma obra fantástica, que ninguém acreditava que ele pudesse fazer, ele olha para trás para ver tudo o que aconteceu, e isso é muito encorajador. Por quê? Porque ele está vendo os muros prontos, eles estão celebrando, estão fazendo festa, porém, um passo atrás, ele estava um passo atrás, ele dá um passo para trás e ele lembra, um passo atrás, eles estavam trabalhando arduamente, com uma ferramenta em uma mão, e uma arma na outra mão. Você diz ferramenta e arma? Uma ferramenta para trabalhar, e uma arma para se defender dos inimigos, que não queriam que eles fizessem aquela obra. Dando um passo para trás, ele lembra que ele teve que ter a coragem de colocar a primeira pedra. Dando mais um passo para trás, Neemias via que ele estava só encorajando as pessoas, dizendo, vamos lá gente, a gente vai conseguir, levando as pessoas a crer no sonho da reconstrução daqueles muros. Um passo atrás, a Bíblia mostra que ele passou uma noite sem dormir, ele estava fazendo cálculos, quanto dinheiro eu vou precisar, qual estratégia eu vou usar, o que nós vamos fazer, quanto nós vamos gastar,
Um passo atrás, ele estava num período de espera. Ele teve, quando você lê a história, você vai ver, foi angustiante. Ele teve 3 dias de espera. Um passo atrás, você vê ele viajando 1.600 quilômetros, talvez no lombo de um jumento, a viagem longa. Um passo atrás, ele estava preparando as malas. Um passo atrás, ele estava falando com o rei. Um passo atrás, ele estava orando ao Senhor. Um passo atrás, ele sentiu um peso no coração para ser a resposta de Deus para resolver o caos que estava em Jerusalém. Então diga para o seu irmão: passo a passo, Deus vai te levar a fazer grandes coisas. Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze. Se você quer fazer algo grande para Deus, quantos aqui querem ser instrumentos de Deus para fazer coisas grandes? Isso é do seu coração, diga: eu quero. Então comece pequeno. Comece pequeno. Não menospreze os pequenos começos. Tenha fé. Mas deixa eu dizer uma coisa: é preciso ter fé para começar pequeno. Você não começa pequeno só porque não tem outra alternativa. Eu tenho que começar pequeno. Não, você precisa ter fé, ter coragem para começar de uma forma tão pequena. Neemias capítulo 2, no versículo 17, mostra que um dia Neemias reuniu o povo, reuniu os nobres, reuniu os chefes, e veja o que ele falou. Neemias capítulo 2, versículo 17, acompanha comigo. Então lhes disse: vejo a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha o que ele diz. Gente, a situação é humilhante. Então, para a gente não sofrer mais essa situação, nós temos que ir. Versículo 18: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos recomeçar a construção. Vamos começar a reconstrução. E a Bíblia diz que eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Aleluia. Levante sua mão, traga ao coração e diga: eu declaro, eu tenho coragem. Coloca agora no ombro do seu irmão e diga: eu declaro coragem do Espírito Santo sobre a sua vida. Ei, corajoso! E o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Deus se alegrou ao ver o pequeno começo. Deus se alegrou vendo o trabalho começar. Você não precisa ter fé para finalizar. Você precisa ter fé para começar. Ele não precisou ter fé para ver como terminaria a reconstrução dos muros e das portas. Ele teve que ter fé para começar. Ele teve que ter fé para colocar a primeira pedra. Alguém poderia dizer: ah, pastor, eu não gosto dessas coisas de começar pequeno. Ah, eu não quero começar pequeno. Preste atenção, preste atenção no que eu estou lhe falando hoje à noite. Eu não estou falando para você pensar pequeno. Eu disse: comece pequeno. Sempre pense grande, mas tem que ter a fé para começar pequeno. Diga: pensar grande, começar pequeno. Amém? Não é para você pensar pequeno, é para você pensar grande. Pense grande,